Boa noite, irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos e a todas. Que alegria poder estar com os irmãos nessa noite de hoje, uma noite preciosa que Deus nos concede de dia do Senhor, para seguirmos, meus irmãos, na nossa exposição da Palavra de Deus. Hoje pela manhã estive lá na nossa congregação em Glória do Goitá, pregando para os nossos irmãos e administrando algumas reuniões importantes da nossa congregação. E hoje estou aqui com os irmãos, depois de um período aí, acho que de quase um mês, ausente de férias pastorais, junto com minha esposa, e hoje tenho a alegria e o privilégio de poder estar aqui com os irmãos. E eu sei que durante esse período os irmãos foram muito bem alimentados e edificados pela vida do nosso diácono Ezequiel, nosso irmão Isaac, Eduardo e o amado pastor Paulo Felipe, esse amigo que Deus tem nos dado ao longo da nossa caminhada cristã. Neste momento, meus irmãos, nós iremos seguir a nossa série de exposições bíblicas, seguindo no Evangelho de Mateus. Espero que você esteja situado em tudo que nós temos pregado e aprendido ao longo dos domingos que temos meditado nesse Evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, por favor, abra sua Bíblia no capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, e nós iremos fazer a leitura a partir do verso de número 1. E hoje nós iremos pensar sobre a morte de João Batista. Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 12. Espero que os irmãos tenham encontrado o texto sagrado. Nesse momento nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim para nós. Acompanhe a leitura, irmãos, por favor, aí em sua Bíblia. Debruce seu coração na palavra de Deus, no texto sagrado. Diz assim, irmãos, o texto bíblico. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhes o que pedisse. Então ela, extingada pela mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Provavelmente levaram o corpo sem cabeça. Nesse momento, irmãos, queria orar com vocês. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua fronte e nós vamos à presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei do Universo, estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e divina presença, reconhecendo, ó Deus, a limitação, reconhecendo a nossa finitude, as nossas imperfeições, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que carecemos de algo maior, infinitamente maior que nós. Que nesta noite de hoje, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações e à nossa alma. Como nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz por meio da Tua divina e santa palavra, inspirada, autoritativa, inerrante e suficiente. Que o Senhor, ó Deus eterno, prepare os solos da nossa alma e do nosso coração, para ouvirmos, ó Deus, a exposição do texto sagrado. E que possamos ter um momento, ó Deus, de aprendizado, de edificação, por meio da Tua divina palavra. Até esse momento, ó Deus, do culto de adoração, nos direcionamos ao Senhor, com os cânticos, com a oração.
E neste momento o Senhor se direciona para nós por meio da tua palavra, pois o culto e a adoração ao Senhor é um diálogo entre o Senhor e o seu povo, entre o seu povo e o Senhor. Que possamos ter ouvidos abertos, ó Deus, a ouvir a tua palavra, e que teu Espírito possa ministrar no mais íntimo e profundo do nosso ser. Ele é um ministro invisível que leva a palavra da mente ao coração, e que tem poder, ó Deus, de transformar o coração do mais vil pecador entre nós. Portanto, ó Deus, ilumine nosso entendimento, ilumine nossa alma, para que possamos, ó Deus, ter as trevas da ignorância dissipadas da nossa mente, para que possamos apreciar, assimilar, compreender e aplicar em nossa vida a tua divina verdade. Mais uma vez, ó Deus eterno, nos colocamos diante do Senhor. Abençoe-nos, é o que eu te peço em oração no nome de Cristo Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Irmãos, a história de João Batista, ela é uma história muito conhecida por nós. Eu queria fazer um breve panorama da vida desse homem, que foi considerado o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta ali do Novo Testamento, ou melhor, João é uma espécie de dobradiça que põe fim a uma dispensação e dá início a uma nova dispensação. Ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para ser o precursor do Messias. O que é um precursor? O precursor é alguém que anuncia a chegada de um rei, de uma autoridade real. Portanto, João, ele exerceu o seu ministério profético ali nas margens do Rio Jordão, no deserto da Judeia. Então ele anunciou uma mensagem de arrependimento, chamando os judeus ao arrependimento, para que eles confessassem os seus pecados e se preparassem, porque o reino de Deus era chegado. Portanto, João, ele teve a missão e a incumbência divina de anunciar a chegada do rei, de anunciar a chegada do Messias. E muitas pessoas estavam ali às margens do Rio Jordão, ouvindo as pregações, as homilias, os sermões e as prédicas de João Batista. E João Batista, ele era um profeta de Deus, e ele era uma espécie de consciência profética diante das autoridades políticas. Herodes, que era uma espécie de governador, um político muito famoso daquela época, que governava ali a região da Galileia, ele sempre descia às margens do Rio Jordão para ouvir as pregações de João Batista. E todas as vezes que ele chegava diante das margens do Rio Jordão, na sua carruagem real, João colocava o dedo de profeta diante dele e dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Quando João falava aquilo, o que era que ele queria dizer? A família de Herodes foi uma família devastada pelo pecado. O incesto, o casamento consanguíneo tomou conta dessa família. Na verdade, quando João condenava o relacionamento incestuoso de Herodes com Herodias, ele fazia isso porque essa mulher Herodias era casada com seu irmão Filipe, e Filipe era tio de Herodias. Portanto, Filipe casou com a sobrinha. E certa feita, em uma visita, Herodes Antipas foi à casa do seu irmão, e ele se apaixonou por Herodias, e Herodias também se apaixonou por ele. E naquelas circunstâncias, os dois envolvidos emocionalmente, Herodes se separou, se divorciou de sua esposa, que era filha de um rei muito importante chamado rei Aretas, que era rei dos nabateus na Arábia. Ele se separa de sua esposa para se casar com Herodias. Portanto, ele entra num complô ali com essa mulher chamada Herodias, e ele toma essa mulher do seu irmão Filipe, e ele casa com ela. E detalhe, Herodias também era sobrinha de Herodes Antipas. Portanto, ele pega a esposa do seu irmão, que era sobrinha dele, e também casa com ela, que era sua sobrinha. Então era uma espécie de adultério incestuoso. Portanto, o pecado de Herodes era um pecado muito grave. Ele havia tomado a mulher do seu irmão e havia casado com ela. E João Batista, quando se deparava com Herodes às margens do Rio Jordão, ele confrontava duramente Herodes, e dizendo: não te é lícito possuir essa mulher. Ou seja, é errado primeiro porque ela é sua sobrinha. O casamento consanguíneo, ele é condenado no livro de Levíticos. Apesar de ser tolerado nos primórdios da humanidade, Deus colocou limites e disse que esse tipo de união era proibida. Portanto, João está condenando não somente o casamento consanguíneo incestuoso,
isso, mas ele também está condenando o adultério praticado por Herodes. Portanto, diante daquelas circunstâncias, Herodes tinha medo de João. Ele sabia que João era profeta, ele sabia que João era um homem de Deus e ele temia. Mas Herodias ficava furiosa, e ela percebia que se ela não parasse João Batista, ele iria colocar fim àquele relacionamento dela, porque Herodes temia João Batista. Então, meus irmãos, João Batista, ele nunca teve medo de pregar a verdade. João Batista nunca teve medo de confrontar as autoridades políticas do seu tempo. E a mensagem de João Batista era uma mensagem muito amarga, era uma mensagem de arrependimento, chamando os religiosos da época de raça de víboras e condenando o pecado de um rei. Portanto, meus irmãos, João preferiu ser fiel a Deus do que manter sua cabeça no corpo. Ele preferiu perder a cabeça do que perder sua honra. É por isso que ele condenava os pecados da sociedade, dos religiosos e daqueles que eram obstinados. E o texto bíblico que nós lemos aqui, no capítulo de número 14, vai iniciar dizendo o seguinte: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Jesus estava operando milagres, sinais extraordinários naquela época, e Herodes, que era tetrarca, o tetrarca era uma espécie de governante de uma quarta parte da região da Galileia. Então ele era um político muito importante, e ele estava a serviço do Império de Roma. E ele, ao ouvir a fama de Jesus, os milagres realizados, ele acreditava que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Por que ele acreditava que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos? Porque ele ainda caminhava com um sentimento de culpa. Porque ele sabia que, em última instância, ele foi o grande responsável pela morte do profeta de Deus. Ao acreditar que João havia ressuscitado dos mortos, provavelmente Herodes estava com medo. E ele acreditava que João veio dos mortos novamente, e todos aqueles sinais notórios eram operados por João. Veja o que diz o verso 2: e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes estava caminhando com um sentimento de culpa em sua mente e em sua consciência, por ter participado diretamente na morte de João Batista. Aí no verso 3 em diante vai explicar como foi a morte de João Batista. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, o metera no cárcere. Depois, provavelmente Herodes meteu João no cárcere aqui, porque ele foi influenciado pela sua esposa Herodias. Porque todas as vezes que Herodes descia às margens do rio Jordão, João estava sempre com o mesmo discurso. Ele não relativizava a verdade. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Felipe. Portanto, ele foi jogado dentro de uma masmorra na região do Mar Morto, na prisão de Maquerós, que era uma prisão terrível, insalubre. Muitas pessoas pegavam doenças dentro dessa prisão. E ele estava ali numa espécie de corredor da morte. Ele estava para ser julgado ou libertado ou condenado à pena máxima, que era a pena capital. E é interessante, irmãos, que no dia do aniversário de Herodes, no dia do aniversário desse homem, ele fez uma grande festa, ele deu um grande banquete, foi uma orgia muito grande. Muitos reis e governantes da época estavam no aniversário de Herodes. Veja, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, chegando o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias. A filha de Herodias aqui, de acordo com Flávio Joséfo, é uma mulher chamada de Salomé. Ela era afilhada de Herodes Antipas e filha de Herodes Felipe. Estava tudo em família ali. Então ele deu aquela grande festa, aquele grande banquete, bebida, orgias, e aquela jovem começou a dançar. E a dança de Salomé encantou os olhos de Herodes. E provavelmente, ao ser encantado pelaquela jovem, ele já olhava para ela como uma futura esposa. E ele, empolgado pelaquele momento, pelas circunstâncias, ele diz: me pede tudo o que você quiser e eu te darei, até metade do meu reino. Ele tomou uma decisão com base na empolgação, no momento. Provavelmente ele tinha tomado muita bebida e ele tomou uma decisão precipitada. Me pede o que tu quiseres e eu te darei. Como muitas vezes nós também fazemos isso. Tomamos decisões precipitadas na nossa vida e depois vamos refletir e descobrimos que tomamos uma decisão tola.
É, por exemplo, um casal que está casado, está em momento de conflito, e no momento da ira, alguém toma uma decisão de arrumar as malas e ir embora de casa. Depois de um tempo, há o quê? Arrependimento. Você toma uma decisão no momento de empolgação, faz um compromisso, depois que passa o momento de empolgação, você vê a besteira que você fez. Então Herodes aqui, ele toma uma decisão com base em uma empolgação muito grande. E sabe o que acontece? Aquela jovem vai até sua mãe, ela tinha um complô com a mãe. E ela disse, o que é que eu peço? E Herodias já sabia, a cabeça de João Batista. Ela queria pôr fim à vida daquele homem, por causa da sua mensagem dura contra ela e contra Herodes. Quando Salomé chega diante de Herodes, ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. Herodes fica estarrecido. Ele percebeu a besteira que ele fez. Ele percebeu que aquele compromisso que ele fez ali foi um compromisso não pensado. E agora, como ele era rei, ele não podia mais voltar atrás em sua palavra. Existiam governantes e políticos ali naquela festividade que Herodes deu. Portanto, ele não podia voltar atrás em sua palavra, isso era vergonhoso. Portanto, ele tinha que honrar a sua palavra. E sabe o que acontece, irmãos? João, ele é decapitado. Pegam João, cortam sua cabeça, colocam em uma bandeja e levam para Herodias. Jerônimo foi um dos pais da igreja, e Jerônimo vai dizer que depois de cortar a cabeça de João Batista, ela cuspiu na cabeça e cortou a língua de João Batista. Uma cena muito parecida com a que aconteceu com o filósofo Cícero, que foi um filósofo romano. O imperador Antônio fez a mesma coisa, influenciado pela sua esposa. Cortou a cabeça de Cícero e arrancou sua língua. Se esse relato de Jerônimo é verdadeiro, Herodias cuspiu na cabeça de João na bandeja e arrancou sua língua. Isso mostra o quão terrível era essa mulher. E ao arrancar a língua de João Batista, ela tinha uma coisa em mente. Sabe o que era? Calar definitivamente esse homem. Ao arrancar a língua, ela estava mostrando que o discurso de João era ofensivo a ela. Ela estava com o coração totalmente amargurado pelas pregações que João realizara. Portanto, cortou a cabeça de João, colocou na bandeja, que deu a filha, que deu a mãe, e Herodias teve o seu coração cheio de vingança, satisfeito e realizado. E vieram os discípulos de João, pegaram o corpo de João, provavelmente a cabeça de João não foi levada, e enterraram o corpo de João. Eu não sei se vocês sabiam, mas houve durante a história da igreja um misticismo em torno da cabeça de João. Existe até os dias de hoje lendas dentro do cristianismo que diz que a cabeça de João Batista, o crânio dele está na França. Outros vão dizer que está em Roma, outros no Monte Athos na Grécia. Ou seja, 3 cabeças, isso é um monstro. Mas durante a história da igreja houve sim discursos lendários dentro da história da igreja, dizendo, olha, a cabeça de João Batista está em tal catedral, está em tal catedral. Por quê? Porque eles faziam objetos de devoção. Mas é bem verdade que eles levaram o corpo e a cabeça não. Uma morte humilhante para João Batista. É bem verdade que a história bíblica, ela termina aqui. Mas a história paralela aos relatos bíblicos continua. O fim de Herodes foi um fim terrível. Talvez você nunca tenha lido e estudado sobre a história de Herodes Antipas, mas ele terminou a vida dele exilado na Gália. Ele foi acusado diante de um imperador romano, Calígula, de estar praticando uma espécie de conspiração para tirar Calígula do trono. E sabe o que foi que o imperador Calígula fez? Pegou Herodes Antipas e jogou na Gália, na França, para ser exilado e lá morrer dentro do exílio, e Herodias também foi com ele. Esse foi o fim de Herodes Antipas. Eu queria pensar com vocês, meus irmãos, algumas coisas importantes aqui, dentro dessa passagem bíblica que nós estamos lendo agora. Qual foi o pecado que João cometeu? Qual foi o crime que ele realizou, para poder ter uma morte terrível como a que ele teve? Ter sua cabeça arrancada e ter sido humilhado. A decisão da morte de João não aconteceu em um tribunal romano. A decisão da morte de João aconteceu dentro de uma orgia. Quem decidiu a morte de João não foi um juiz imparcial. Quem decidiu a morte de João foi um rei bêbado. E a morte de João foi influenciado por uma mulher que estava desejosa e sangue sedenta de vingança.
Então a morte de João foi uma morte humilhante. Meus irmãos, João Batista, ele foi um grande profeta de Deus. Ele pregou a verdade de Deus, ele confrontou o pecado, ele confrontou as autoridades políticas e ele colheu duras consequências disso. E o que isso tem para ensinar para nós como cristãos? Sabe o que isso tem para ensinar para nós, meus irmãos? Que nós não devemos esperar recompensa, aplauso, aceitação de um mundo hostil e perverso, que não somente matou João Batista, mas que crucificou o nosso Redentor. Nós não podemos buscar recompensa nesse mundo. Esse mundo odeia Deus, esse mundo relativiza a verdade, esse mundo odeia a verdade. A nossa recompensa está na eternidade, meus irmãos. A Bíblia diz que a nossa recompensa não é vã no Senhor, e nós devemos nos apegar a isso. A igreja muitas vezes está intoxicada com esse mundo, buscando os aplausos desse mundo, a aceitação desse mundo. E meus irmãos, se a igreja é fiel a Cristo, esse mundo nunca vai aplaudi-la, nunca vai amá-la, vai odiar a igreja do Senhor. Qual foi a recompensa de João? Foi perder a sua cabeça. Ele foi martirizado por causa do grande testemunho que ele deu. E eu queria nessa noite de hoje que você abrisse sua mente para compreender essa verdade. Talvez pessoas aqui estejam sofrendo algum tipo de retaliação na família, na faculdade, no trabalho, porque é cristão e tem dado testemunho de cristão nesses ambientes. Se alegre com isso, isso é natural para um cristão. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No Sermão do Monte ele diz: vocês serão perseguidos por causa da justiça, mas vocês são bem-aventurados e grande é o galardão de vocês nos céus. Paulo diz que nós fomos chamados não somente para crer nele, mas fomos chamados também para padecer por ele. Paulo diz: eu carrego em mim as aflições que sobram do sofrimento de Cristo, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu queria nessa noite despertar seu coração. Eu queria nessa noite despertar sua mente. A recompensa de um servo fiel a Deus nunca vai estar nesse mundo. Se a recompensa de um servo de Deus está nesse mundo, Cristo nunca seria crucificado, João Batista nunca seria decapitado. Sabe por que eles o foram? Porque a nossa recompensa não está aqui. Deus pode nos abençoar nesse mundo, pode. Nós podemos experimentar coisas boas nesse mundo, podemos. Mas a nossa recompensa final e definitiva não está aqui. E eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes nós estamos achando dentro do nosso coração que se nós mudarmos o sistema político do Brasil e tivermos agora um político evangélico, todas as coisas vão mudar. Irmãos, o mundo hostil a Deus sempre odiou a verdade, sempre relativizou a verdade e sempre atacou a verdade. Mas uma coisa, meus irmãos, é importante para nós: o diabo, os demônios, um homem mau e ímpio, eles podem até sufocar ou atacar aquele que fala a verdade, eles podem matar e martirizar aquele que prega a verdade, mas eles nunca vão matar a verdade. Eles nunca vão martirizar a verdade. Eles podem até trucidar o mensageiro, mas nunca farão isso com a mensagem, pois a mensagem sempre terá livre curso, e ela sempre teve livre curso ao longo da história. Os cristãos foram trucidados, atacados, e a verdade do evangelho sempre prevaleceu. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. Depois de morto, João ainda fala nas páginas das Escrituras. Todas as vezes que você lê os evangelhos e você chega em Mateus capítulo 3, está lá a voz de João, a voz que clama no deserto: arrependam-se e creiam no evangelho. Isso é maravilhoso para nós, irmãos, ouvir a voz de João ecoando nas páginas das Escrituras, porque o mundo mau, o mundo ímpio, os incrédulos podem matar o que fala a verdade, mas nunca vai matar a verdade. Eles podem perseguir quem fala a verdade, mas a verdade sempre terá livre curso. Porque a verdade nas Escrituras é mais do que uma proposição. A verdade nas Escrituras é uma pessoa. É Cristo.
Segunda consideração que eu queria pensar com você é a seguinte: se nós estamos sofrendo e padecendo por causa do Evangelho de Cristo, por causa da nossa fidelidade a Deus e fidelidade à mensagem, nós não devemos ficar tristes com isso, nós devemos nos alegrar. Sabe o que é vergonhoso? Sabe o que é triste? É você sofrer, não por causa da verdade do Evangelho, da sua obediência e do seu amor por Deus. Sabe o que é vergonhoso? É você sofrer por causa dos seus pecados. Isso é que é vergonhoso para nós. João Batista estava preso. Qual o crime que ele cometeu? Terrorismo, assassinato, estupro, corrupção, nada disso. Ele pregava a verdade. Então a prisão de João era honrosa. Mas se João estivesse preso por causa de um assassinato, era vergonhoso. Nós vamos sofrer nesse mundo, meus irmãos, de uma forma ou de outra. Mas a questão é, qual a razão do seu sofrimento? Se você está sofrendo por causa da justiça, se alegre, não se envergonhe. Mas se você está sofrendo por causa do seu pecado, você tem que se envergonhar mesmo. Pedro fala sobre isso, que nós devemos nos alegrar por sofrer por causa da justiça e não por sermos assassinos e criminosos. Não existe glória nenhuma para quem é preso porque cometeu assassinato. Não existe glória nenhuma para quem é preso porque cometeu crime e corrupção. Mas é honroso estar preso, algemado, atrás das grades, por amor a Cristo, o Senhor. Isso é honroso, isso é glorioso. A minha pergunta para você é: qual a razão do seu sofrimento? Você está sofrendo por causa de Cristo? Você está sofrendo por causa da sua rebeldia? Você está sofrendo por obedecer ao seu Salvador? Ou você está sofrendo por se rebelar contra seu Salvador? A razão do seu sofrimento vai dizer se ele é glorioso ou não. João preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Ele preferiu perder a cabeça do que se calar. Ele preferiu perder a cabeça do que massagear o ego de um rei perverso e tirano. Portanto, a morte de João Batista foi uma morte honrosa, que trouxe glória para Deus. Deus estava recebendo glória quando a cabeça de João foi separada do seu corpo. Porque a cabeça dele podia ser separada do seu corpo, mas a sua alma nunca foi separada de seu Senhor. Qual a razão da sua dor? Qual a razão do seu sofrimento? Um homem que está sofrendo porque foi um egoísta e traiu sua família e perdeu sua família, esse sofrimento dele não é honroso, é um sofrimento vergonhoso. Mas um homem ou uma mulher que foi abandonado pelo cônjuge por causa da fidelidade a Deus, esse sofrimento é honroso. Eu queria que você olhasse para o seu coração nessa noite de hoje e tentasse discernir. Muitas vezes irmãos me procuram: pastor, ore por mim, eu estou passando uma perseguição no meu trabalho. Mas a pergunta que eu faço: você está sofrendo perseguição do seu trabalho porque você está se portando como um cristão, ou porque você está se portando como um pagão? E para aqueles que não conhecem, o pagão não é o cara que não deve, o pagão é o cara que não teme a Deus. Pastor, ore por mim, porque eu estou sofrendo na faculdade. Por que você está sofrendo? Você está sofrendo por causa dos seus pecados? Ou por causa da sua fidelidade a Deus? Essa é uma pergunta importante que você deve fazer ao seu coração e à sua mente. Terceira conclusão que nós tiramos aqui, meus irmãos: a vida de Herodes foi uma vida marcada pelo pecado. Ele tomou a mulher do seu irmão, que era sua sobrinha, casou com ela, se divorciou da filha do rei Aretas para poder se casar com Herodias. Foi acusado de conspiração contra o imperador Calígula e foi parar no exílio na Gália, onde lá morreu. Sabe o que a vida de Herodes ensina para nós? O quão destrutível é o pecado. E Deus permitiu a morte de João Batista para agravar ainda mais o pecado de Herodes. Porque João era inocente, ele era um homem justo. Então, ao deixar João Batista morrer, ao deixar João Batista perecer,
Deus estava agravando ainda mais a culpa de Herodes. Ou você que está aqui acha que Deus não podia ter livrado João? Não, pastor, eu acredito que Deus podia ter livrado João, mas é que ele não conseguiu. As grades eram muito grossas. Tinha muitos guardas na prisão. Lembra da prisão de Pedro? O anjo foi lá e a prisão se abriu. Primeira vez que a gente tem em Atos uma porta automática abrindo. A prisão se abriu e Pedro saiu. Mas a prisão de João não se abriu. Então Deus queria que seu profeta morresse daquela forma. Porque aquela forma ia trazer mais glória para Deus e iria intensificar ainda mais a culpa de Herodes. Porque ele matou um homem justo. Irmãos, o pecado, eu gosto de lembrar isso para você. O pecado, ele pode levar você mais longe do que você está disposto a ir. Ele pode cobrar muito mais do que você está disposto a pagar. Ele promete vida e dá morte. Promete verdade e dá mentira. Promete luz e dá trevas. Promete alegria e dá tristeza. O pecado de Herodes foi um pecado que foi puxando outros pecados. É como se o próprio Deus estivesse entregando Herodes à maldade do coração dele. De forma desenfreada, Herodes estava caindo em pecados e mais pecado, pecado e mais pecado. Eu queria nessa noite alertar seu coração, porque muitas vezes nós brincamos com o pecado e fazemos pequenas concessões pecaminosas em nossa vida. E essas pequenas concessões podem nos levar a pecados terríveis. Começou com um flerte com Herodias, que se tornou na destruição de 2 casamentos, que fez com que brotasse um casamento incestuoso, e desse casamento incestuoso, a morte de um profeta. Perceba como o pecado, ele te coloca mais longe do que você está disposto a ir. Lembra de Davi? Não, foi só olhar uma mulher se banhando. Mas ao olhar uma mulher se banhando, houve um adultério. Depois veio uma mentira. Depois veio um assassinato e uma dissimulação diante do profeta. É um pecado chamando outro pecado, o abismo chamando outro abismo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nunca é solitário. O pecado é sempre solidário. Um pecado vai chamando o outro. Ou não é assim? Quando você comete um pecado e você não está arrependido, e alguém confronta você, você faz o quê? Mente. É um pecado que sai puxando o outro como uma espécie de corrente. Então nessa noite de hoje eu queria dizer algo para você importante. Cuidado com as pequenas concessões que você faz na sua vida. Mas pastor, eu tenho fechado todas as brechas da minha vida, que são ocasiões de pecado. Eu comparo o pecado a uma torneira. Às vezes nós abrimos e a água está jorrando. Às vezes nós fechamos a torneira, mas fica, as gotas caindo. Sabe o que é aquelas gotas? As pequenas concessões que nós vamos fazendo. E um pecado vai chamando mais pecado ainda. Eu queria nessa noite de hoje, você que está aqui presente, e que talvez não tenha rompido com o pecado porque é um escravo do pecado, é dominado pelo pecado, que você clamasse ao Senhor Jesus Cristo nessa noite de hoje, para que Ele possa te libertar das algemas e dos grilhões do pecado. Irmãos, a consequência mais terrível que o pecado pode causar na vida de um homem se chama morte eterna. É a morte que não tem fim, é a morte que não morre, é a separação definitiva do homem para com Deus, porque longe de Deus a única coisa que resta é morte. Como dizia Agostinho de Hipona nas Confissões, perto de ti eu tenho a vida, longe de ti a única coisa que resta é a morte. Não faça concessões ao pecado na sua vida, seja em que área for. Veja o fim de Herodes por fazer concessões pecaminosas em sua vida, o fim que ele teve. Ele não atendeu aos apelos do profeta: arrependa-se, deixe essa mulher, abandone esse casamento. Ele não deu ouvido, ele fez concessões, e o fim de Herodes foi terrível.
Até quando nós iremos ouvir pregações e pregações, sermões e sermões, e vamos fazer ouvido de mercador? Deus confrontando os nossos corações, áreas específicas da nossa vida, e nós vamos achar que está tudo bem, está tudo sob controle, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Meus irmãos, tome cuidado, porque o pecado pode levar você mais longe do que você está disposto a ir. Ele pode lhe cobrar mais do que você está disposto a pagar. Eu queria nessa noite de hoje pensar sobre isso com você. Meus irmãos, o verso 12 diz: então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a morte de João Batista. Que você não se esqueça dessas três coisas. A primeira delas, a sua recompensa por servir a Cristo não está nesse mundo, não está nessa vida. E se você está em busca de recompensa nessa vida, provavelmente você não serve a Cristo, você serve aos seus próprios interesses, você não serve ao reino, você se serve do reino. Deus não é um fim, Deus é um meio para você conseguir os seus próprios deleites pessoais. Você não deve esperar recompensa nesse mundo. Esse mundo não tem recompensa para nos dar, meus irmãos. A nossa recompensa está na eternidade, e a maior recompensa que nós temos, sabe o que é? É o Senhor. A maior recompensa que nós temos nesse mundo é o Senhor. Quando Israel entrou nas terras de Canaã, que foi fazer ali aquela espécie de divisão da terra, alguns esquerdistas chamam de reforma agrária, aí o povo fez aquela divisória e distribuiu entre as tribos. Os levitas não receberam tribos. Aliás, não receberam terras. Por que os levitas não receberam terras? Por que não? Porque Deus falou que a herança de Levi era ele mesmo. A herança de Levi é o Senhor. Eles receberam a melhor parte. Irmãos, a melhor recompensa que nós podemos receber na eternidade é o Senhor. Eu sei que a Bíblia fala de galardões, de coroa de justiça, coroa de glória, coroa de vida. Tudo isso é maravilhoso. Mas tem algo maior do que isso. Sabe o que é? É o Senhor. Naquele dia, João deixou o mundo dos mortos e adentrou o mundo dos vivos. E foi para a presença de Deus. E recebeu a sua grande recompensa. Por isso que Jesus disse dos nascidos de mulher: não há maior que João Batista. Segundo, verifique a razão do seu sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo, o diabo está furioso. Mas você está sofrendo porque está fazendo falcatrua no seu trabalho. Você está sofrendo porque está praticando atos de corrupção na empresa. Não é o diabo que está fazendo isso, não. É você mesmo com o seu pecado. Se arrependa. Esse sofrimento é desonroso. E sofra pela causa de Cristo. E por fim, tome cuidado com o seu pecado. Feche as torneiras. Não deixe pingando. Não faça concessões. Porque o pecado, ele é destruidor. E ele é insaciável. Ele sempre quer mais. Não, pastor, eu vejo alguns vídeos de mulheres seminuas, mas é só vídeos, pastor, eu não faço mais nada. A gente sempre acha que está no controle, né? Não, pastor, é só alguns números que eu estou adulterando na empresa, mas são coisas simples. Não é coisa de milhões, é coisa de reais. Não deixe essa torneira pingando. Feche ela. Cuidado com o pecado na sua vida. Eu queria nessa noite de hoje convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por nós, meus irmãos. Todas as vezes que eu deixei torneiras pingando na minha vida, eu caí nos pecados mais terríveis. Todas as vezes que eu fiz pequenas concessões e flertei com a iniquidade, eu caí em pecados mais terríveis. Talvez nessa noite de hoje, você que está aqui, você tenha a oportunidade de fechar essas torneiras, de fugir das ocasiões de pecado. Porque, meus irmãos, o pecado, ele é terrível. Irmãos, sabe uma das coisas que me faz ver a malignidade do pecado?
é a morte. A morte me faz ver a malignidade do pecado. Mas quando eu falo morte, eu não estou falando de um defunto dentro de um caixão. Eu estou falando de você visitar um defunto depois de alguns dias enterrado. Se você tivesse a oportunidade de vê-lo dentro do caixão, você ia ver um corpo fedorento sendo comidos de vermes. Sabe o que é isso? Isso mostra o quão maligno é o pecado. É um corpo apodrecendo, comido de vermes. Sabe o que é isso? O pecado. Senhor, nessa noite de hoje eu estou aqui diante da presença santa do Senhor, Pai. Diante de um texto, ó Deus, que confronta duramente o nosso coração. Pois, ó Deus, nós temos sido tantas vezes levados pela maré desse mundo. Temos diluído a mensagem do Evangelho para receber aplausos do mundo. Temos relativizado as verdades absolutas para encontrar um nível de aceitação desse mundo. E na verdade, ó Deus, nós temos sido traidores da verdade, em busca de aplauso e de prestígio desse mundo. Nós não queremos, ó Deus, a aprovação do mundo, nós queremos a Tua aprovação. Nós não queremos o aplauso desse mundo, nós queremos, ó Deus, o Teu aplauso. Nós não queremos, ó Deus, a glória desse mundo, nós queremos a Tua glória, Pai. Eu oro aqui por pessoas que se encontram nessa noite de hoje, nesse lugar, e que talvez, ó Deus, estejam sofrendo pela causa de Cristo e do Evangelho. Que o Senhor encoraje esses corações, ó Deus, e mostre que esse sofrimento é honroso. E mostre que esse sofrimento traz glória para o Senhor. Pois da mesma forma sofreu João Batista, os apóstolos, os mártires, da mesma forma sofreu o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Mas se houver alguém no nosso meio, ó Deus, que tem sofrido, e o sofrimento é por causa dos seus pecados, conduz, Deus, esses corações ao arrependimento, às lágrimas, que esses corações se derramem diante do Senhor, confessando suas escórias, e buscando em Cristo o perdão de pecados. Eu oro também, ó Deus, nessa noite de hoje, pela vida daqueles que têm te servido, e buscado reconhecimento, recompensa e aplauso dos homens. Mostra esses corações, ó Deus, que eles não estão servindo o Senhor, mas que eles estão servindo a si mesmas. Mostra esses corações, ó Deus, que eles não estão servindo ao reino, mas eles estão se servindo do reino. Mostra esses corações que eles não estão servindo ao Senhor, mas que eles estão se servindo do Senhor. Ó Deus, se houver alguma alma nessa noite de hoje aqui, que ainda tem andado na escravidão do pecado, e que tem, ó Deus, cometido pecado e mais pecado, a minha oração é, Senhor, freie a maldade desse homem, freie a maldade dessa mulher, liberte essa vida dos grilhões do pecado, e que essa alma possa confiar unicamente em Cristo Jesus, Pai. Se houver um servo teu, que no escuro, no seu quarto, no privado, tem feito pequenas concessões ao pecado, para buscar algum tipo de prazer momentâneo e instantâneo, que o Senhor, ó Deus, confronte esses corações, que eles não façam concessões ao pecado, mas que eles se abram para a Tua graça, e que eles possam realmente, ó Deus, viver uma vida piedosa, que traz glória e honra ao Teu bendito e eterno nome. Ó Deus, o Teu servo morreu, perdeu a cabeça. Talvez nós aqui, Senhor, nunca passaremos por essa experiência, mas uma coisa é certa, todos nós um dia passaremos pela experiência da morte, Pai. E a única coisa que nos resta, ao fecharmos os nossos olhos, ao sairmos do mundo dos mortos e entrarmos no mundo dos vivos, é a esperança que nós temos no Senhor. Que Tu possas, ó Deus, aplicar essas verdades no coração do Seu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém.